De volta com a Educadora em Entrevista, hoje aqui na companhia da terapeuta de casais Valéria Giglio Ferreira. Valéria, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Eu que agradeço novamente, muito bom dia para vocês também. Valéria, o tema de hoje é a escolha da parceria, né? A gente percebe uma questão atual aí que é a dificuldade das pessoas encontrarem o parceiro ou a parceira com o perfil correto. E já tem uma pergunta da Rafaela aqui. Você acredita que esse é o grande problema das relações atuais, em que as pessoas trocam muito de parceiros por não pensarem no perfil correto? De certa maneira, sim. Pela falta de amadurecimento, de fazer essa escolha a partir de um amadurecimento pessoal. Porque a questão, Luciano, é assim, nossa espécie é uma espécie gregária, que forma grupo, forma família, forma parceria. E aí, na hora de fazer essa escolha, é preciso que haja uma maturidade para essa escolha. Mas a vida é tão interessante que a partir da adolescência, quando o ser humano reativa o interesse pelo sexo oposto, né, com o surgimento dos caracteres sexuais secundários e tudo mais, os gêneros começam a se interessar de novo um pelo outro. E começa o que a gente chama de experimentação de parceria. Então, a vida é perfeita em que aspecto também? Que ela vai dando para cada um de nós a oportunidade de ir amadurecendo essa escolha pouco a pouco. Quando que é complicado? Quando é feita precocemente, quando deveria ainda estar acontecendo uma experimentação de parceria e acaba tendo uma definição de parceria. Então, precisamos pensar que fase que é cada coisa tem seu momento, né? Esse processo inicia com a experimentação de parcerias lá na adolescência e culmina com a escolha ou definição de parceria. Então, é preciso que cada coisa aconteça gradativamente, né? Porque cada escolha, cada parceiro, cada parceira amadurece o sujeito para o desempenho dessa função, lá na vida adulta. Quando se pensa exatamente isso, né, nesse amadurecimento, nós estamos falando de relações afetivas. Sim. Né? E usar o racional com afeto é sempre uma questão muito complicada. E esse é o grande salto qualitativo de maturidade, porque nós temos duas forças que vão ser imperativas na nossa vida, fora as forças espirituais e tudo mais, no campo, vamos dizer assim, em aspas, do nosso controle, nós temos o aspecto racional e o aspecto afetivo, até o nosso cérebro, né? Esses dois lados cerebrais, cada um com uma função dominante. O casamento externo, ele é um reflexo desse casamento interno entre razão e emoção. Então, essas escolhas na maturidade, Luciano, elas vão ser marcadas por esse casamento interno em que prevalece o sentimento, mas também tem a questão da razão, pesando ali a definição da escolha. Miguel colocando aqui uma questão, né? Muitas vezes se trata da questão pontual aí da maturidade, né? A maturidade afetiva depende de relacionamentos? Sim e não, né? É que os relacionamentos, é aquela questão que nós vamos treinando. Como que a gente aprende a nadar? Nadando. Como que a gente aprende a se relacionar? Se relacionando. E essas relações, elas vão ser sempre, em grande parte, reflexo daquilo que a pessoa viveu com pai e mãe e daquilo que a pessoa assistiu na relação de pai e mãe enquanto parceiros amorosos um do outro. Num primeiro momento, nós copiamos e reproduzimos esses modelos. Somente na vida adulta é que a gente vai ser capaz de acolher o que esses modelos tinham e têm de bom e transformarmos aquilo que não era legal. Mas isso é um trabalho que vai ter toda uma caminhada até a gente chegar nesse ponto, né? Você coloca aqui, né, os aspectos e os critérios de escolha, os aspectos psicológicos dessa escolha, e a gente falava no bloco passado e durante o intervalo, boa parte desses critérios, desses aspectos são inconscientes.
Sim, a psicologia vem demonstrando que grande parte das escolhas de parceria amorosa são norteadas, essas escolhas são norteadas por aspectos inconscientes. Porque todas as relações amorosas, elas têm pelo menos duas demandas, duas solicitações internas. Uma que é terapêutica, curativa, e a outra que é evolutiva. E aí é interessante, Luciana, a gente observar no aspecto terapêutico, quando a relação ela é baseada no aumento da autoestima um do outro, quando ela é baseada na cooperação, ela cumpre essa função de cura. Não é que o outro vem para curar. Isso acontece naturalmente, é o aspecto curativo das relações amorosas. Elas funcionam como um bálsamo que cura todas aquelas feridas amorosas das relações anteriores, inclusive com o pai e mãe. Porém, quando a relação é uma relação de baixa qualidade, muito baseada em um acabar com a autoestima do outro, muito baseada em competição, ela funciona inversamente, aumenta o rombo da ferida que cada um dos dois já trazia das suas relações anteriores, inclusive com pai e mãe. E nesse aspecto, né, você coloca isso, existem relações que são destrutivas. Existem relações que são muito destrutivas, né? A gente tem até um conceito na psicologia de casal e família, que é o conceito de enlouquecimento a dois. Quando o casal se une, um para enlouquecer o outro. Agora, alguém quer isso conscientemente? Claro que não. Então, atuam aí os aspectos inconscientes. Mas a gente tem e percebe isso, que tem pessoas que buscam isso, né? Mesmo que inconscientemente. Sim, normalmente, quando as pessoas buscam isso, ainda que inconscientemente, porque ninguém quer enlouquecer a dois, né? Quando as pessoas buscam isso inconscientemente, elas estão agindo sobre repetições que elas mesmas desconhecem do ponto de vista da consciência e, frequentemente, repetindo histórias de pai e mãe ou de familiares, antepassadas. Por isso que a psicologia vem cada vez mais valorizando que cada pessoa conheça a sua história, a história do seu pai e da sua mãe, a história dos avós e das avós, bisavós e bisavós, porque muitas vezes esses conteúdos são geracionais e transgeracionais, ou seja, a pessoa recebeu da geração anterior e o padrão se repete. E ela repete aquele padrão, aquele modelo, sem ter consciência. Ela fica sob o que a gente chama de pressão sistêmica. É uma pressão para repetir uma coisa que aconteceu lá atrás. Se a pessoa toma consciência, aquilo se rompe. Lembra um pouco aquela questão bíblica isso. Os inocentes pagam pelos pecadores. Mas me parece que seja assim, os inocentes pagam pelos pecadores enquanto esse conteúdo é inconsciente. A hora que toma consciência, perde a inocência e rompe essa repetição, o que é muito bom, né? E aí você coloca essa questão da consciência, que eu acho que é um fator determinante aí, né? Porque muitas vezes, para quem olha de fora, né, e eu tenho certeza que vários espectadores que estão nos assistindo, já viram pessoas, conhecidos, amigos, que repetem esses padrões, né? Todo mundo que é amigo é meio conselheiro, então as pessoas vêm, né? E aí você escuta a mesma história recorrentemente, dezenas de vezes. Sim. Né? Do amigo ou da amiga que repete aquele padrão. De escolha. Isso. E por mais que você, olha, né, o problema é com você. Né? Porque sempre tem um discurso, né? Mas o problema sou eu. Né? De vez em quando tem essa indagação, né? Mas tem que ter essa pontuação mesmo. Olha, você está repetindo um padrão. Se você está repetindo um padrão, o problema é com você. Né? A gente sempre poupa as amizades, os afetos nesse sentido, mas se não tem a consciência, como você coloca, a pessoa vai repetir o padrão para o resto da vida. Sim, porque olha, lembrando daquela questão de que relações são encaixes. Se a pessoa dá um encaixe assim e ela rompe e ela não muda, ela vai dar encaixe assim de novo. Agora, digamos que ela deu um encaixe assim, ela tem um outro padrão. Por que repete? Porque quando a pessoa termina uma relação, é mais importante que você se pergunte onde você errou, em aspas, vamos pôr errou em aspas, né? Que a gente não faz por mal.
onde a pessoa teve uma conduta que colaborou para aquele desfecho ruim. Isso é mais importante do que pensar onde o outro errou. Porque onde o outro errou, Luciana, é fácil, a gente olha e vê. Agora, isso não é importante porque o outro é o outro vai com o outro. O importante, diante de um rompimento, é a pessoa se perguntar onde ela própria errou, teve uma conduta disfuncional que colaborou para aquele desfecho. Quando a pessoa se faz essa pergunta, ela ganha a possibilidade de tomar consciência, sair do circuito da repetição e fazer uma nova escolha. Mas isso implica nessa autocrítica, nessa interiorização. Se a pessoa não faz e vê só o erro do outro, ela tende a repetir a escolha, porque ela não percebe onde ela está colaborando para aquilo, inclusive ao escolher pessoas, parceiros com o mesmo padrão disfuncional. Escolheu igual, resultado igual. E de fato, né, tem essa questão. O admitir em que pontos erramos é muito difícil para todas as pessoas. Admitir o erro é muito Mexe difícil. com o nosso narcisismo, né? Com o nosso eu idealizado. Porém, é muito útil, porque é aquela questão do erro, né? Os nossos erros são grandes mestres que nos norteiam sobre o que não fazer. Se a gente não consegue superar essa coisa narcísica e ter a humildade de fazer essa autocrítica e pensar, pô, aconteceu tal coisa, onde que eu colaborei para isso? A pessoa continua errando, e ao continuar errando, continua tendo o mesmo resultado insatisfatório. A Cláudia colocando aqui, né, também essa questão, que ela reconhece essa questão, ela passou por vários relacionamentos, que hoje ela enxerga como sendo cópias. Sim. Né, exatamente porque ela errava nos mesmos pontos, só que nunca admitia isso, né, até que de fato teve alguém muito próximo que, como ela coloca, que lavou a roupa suja com ela e fez ela encarar que ela repetia padrões. Isso é uma bênção na vida. A Cláudia deve ter percebido o quanto foi importante essa tomada de consciência, porque a pessoa sai do giro da repetição, mas ela só sai quando ela tem a consciência, e não adianta só a consciência, viu, Cláudia? É a consciência e a força de não repetir. Muitas vezes, essas repetições, falando assim de uma maneira geral, essas repetições de escolhas disfuncionais, Luciano, elas estão atreladas ao ninho de origem. De alguma maneira, é possível pensar que essas escolhas, elas tenham por objetivo não dar certo a relação. Ô Valéria, como assim? Acha que alguém vai querer escolher alguém para não dar certo? Não, porque não é consciente, né? Claro que não, as pessoas querem fazer escolhas funcionais. Porém, se elas estão presas em pai e mãe, elas podem acabar fazendo escolhas que não comprometam essa ligação com pai e mãe, que façam com que elas continuem presas no ninho. Porque, Luciano, já falamos aqui, né? É preciso trocar as alianças da infância pelas alianças da vida adulta para constituir a relação conjugal. E muitas vezes essas escolhas, elas estão comprometidas por não trocar essas alianças. A pessoa quer alguém que não vai mexer com a relação com pai e mãe. Então tem que ser alguém que também tem esse tipo de problema. Então, alguém que está preso em pai e mãe acaba atraindo alguém que está preso em pai e mãe. Ou os dois rompem isso juntos, ou eles se separam juntos. Porque não existe aliança com uma pessoa só. Ou aliança com pai e mãe, ou aliança com o cônjuge. Se a pessoa não quer desfazer a aliança com pai e mãe, tem que fazer parceria, acaba fazendo parceria, né? Não é que tem, acaba fazendo parceria com alguém que também está preso, para criar o encaixe, o equilíbrio. Só que são relações problemáticas, né? Aqui, Ingrid, né, colocando se a questão do espelhamento dos relacionamentos que você coloca aí, né, tem muito a ver com a questão familiar, mas tem pessoas que colocam, por exemplo, questões de amizade e tratam disso com o mesmo peso. Deixa eu ver se eu entendi. É Ingrid? Isso. Deixa eu ver se eu te entendi, Ingrid. Que eu coloco a questão familiar, mas que muita gente, não é a questão familiar que pega, mas é a questão com os amigos, é isso? É que os amigos são uma derivação dessa fase com a família, né? Porque assim,
vínculos familiares, depois fora de casa com os amigos, e que é uma transição, e formar um novo vínculo. Então, querer estar com os amigos e não escolher estar com o cônjuge, com a cônjuge, acaba sendo uma derivação de estar com a família, porque remete ao tempo que você era criança, que o outro era criança e que a família e os amigos eram uma prioridade. E a gente falava durante o intervalo a respeito da questão dos critérios, né? Como elencar critérios para a escolha de uma parceria correta? Olha, às vezes eu falo isso, Luciana, as pessoas acham estranho. Mas é uma coisa, pessoal, que eu analisei há muito tempo. Não tem a parte racional dessa escolha, que a gente tem que ter um norteador racional. Então, claro, vai ter a prevalência sempre do afeto para o modelo atual. Porque você sabe, Luciana, a gente até já comentou aqui em outras vezes, que hoje as nossas escolhas de parceria amorosa, elas têm essa questão do afeto. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, no patriarcado, né, consta aí, os historiadores colocam que um critério, por exemplo, de escolha de parceria era assim: um homem tem um amigo, ele vai dar um bom parceiro de negócios. Aí ele pergunta assim: esse meu amigo tem uma irmã? Tem uma irmã. Ah, então eu vou casar com ela. Era um critério. Então esses critérios, eles são sujeitos à evolução da espécie em cada época. Mas no momento, como a gente tem esse critério muito valorizado, que é o amor, o afeto, a atração física e tudo mais, analisando, uma sugestão que eu dou lá no meu consultório, Luciano, é assim: ao pensar em escolher um parceiro, uma parceira, pense 3 coisas que um parceiro para você tem que ter. Se não tiver isso, não serve, já passa o currículo e puxa o próximo currículo. 3 coisas que tem que ter. 3 coisas que não pode ter de jeito nenhum, porque você não toleraria, você não suporta, você detesta. 3 que não pode ter. E o resto tem que negociar. Então, 3 coisas que tem que ter, 3 que não pode ter e o resto tem que negociar. E dentre essas coisas que tem que ter, coisas viáveis, né? As escolhas precisam ser feitas dentro de pessoas que a população humana compreende. A Miriam coloca uma questão também interessante aí, né? E quando você estabelece os critérios, mas se apaixona pela pessoa que tem justamente os critérios contrários? Tá, você se apaixonou por uma pessoa que você não quer. Sabe o que acontece? Olha, como que ela chama, Miriam? Miriam, amei sua pergunta, sabe por quê? Me lembrou uma coisa que é assim, ó. Há muitas coisas que interferem nessa escolha e uma delas é a autoestima. São inúmeros os casos que a gente vê em consultórios em que a pessoa é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito jóia, de muito valor, mas a pessoa não sabe disso, Luciano. Então a pessoa se vê a menos do que ela é e aí ela passa a escolher pessoas, aquela pessoa não escolhe uma pessoa que ela quer, ela escolhe uma pessoa que ela acha que vai aceitá-la, de acordo com o quanto ela se vê negativamente. Estou sendo clara? A pessoa não vê o seu valor e acha que não tem valor. Então a pessoa pensa, esse aí tá bom para ela, esse aí tá bom para ele. E no fundo a pessoa não quer aquela pessoa. Ela está escolhendo uma pessoa que está num nível diferente das expectativas verdadeiras dela. Aí sabe o que acontece, Luciano? Passou um tempo, a pessoa que fez a escolha abaixo daquilo que ela realmente quer, começa a criticar a pessoa. Começa a mandar uma sinalização de que está insatisfeita com aquela pessoa. E o outro sente. O outro sente e começa um contra-ataque. E na maioria dessas histórias, o desfecho é que a pessoa que não está realmente no nível de expectativas que o outro procurava, vai embora, abandona, e aí aquela pessoa confirma que ela não tem valor, por isso que até fulano a abandonou, até fulana a abandonou. Não, senhor, não, senhora. Você escolheu uma pessoa muito abaixo das suas expectativas e, no fundo, você acabou mandando essa mensagem para a pessoa. A pessoa sente e vai embora. Então, um primeiro critério aí, um primeiro passo aí, é você reconhecer o seu valor e alinhar o seu valor com aquilo que você acha que você merece. Não fique esperando, não queira escolher uma pessoa a menos do que você merece.
Porque você vai acabar mandando essa mensagem para a pessoa de que ela não te satisfaz. Sai todo mundo machucado dessa história. André, né, coloca uma questão interessante também, né, dos dias atuais. Como é que as redes sociais contribuem positiva ou negativamente para os relacionamentos hoje? Tem aquela questão dos botos e das sereias na internet, né? Onde a pessoa não muito escolhe, mas ela acaba sendo escolhida ou escolhida. Que a gente vê, né, Luciana, que acaba sendo um padrão, é um padrãozinho. Então, assim como existe a pegação ou a sedução fora da internet, existe também a sedução na internet. A gente vê que padrão na internet? Alguém que está lá na internet para seduzir alguém, e muitas vezes com um objetivo assim, não muito ético, vai lá e clica. Vou dar o exemplo dos botos, né? Tem os botos e as sereias na internet, os botos. O boto, ele está lá na internet e ele percebe, porque é um predador, né? Ele está lá e ele vê aquela mulher que ele analisa que ela está carente. Aí, Luciano, o que ele faz? Ele dá um clique, curte uma fotinho dela. Como ela está carente, ela fala, nossa, fulano olhou para mim. Já dá aquela abastecida, né? Aí é tudo um esqueminha, 1, 2, 3, 4, passo a passo. O segundo passo, ele vai e põe um comentário embaixo de uma nova foto dela. Nossa, como você está linda hoje. Nossa, adorei você assim. E aí ela está carente, ela fala, nossa, olha, e ali começa a criar um abastecimento. Primeiro curte a foto, depois põe um comentário, depois ele manda uma mensagenzinha para ela, inbox. E do inbox eles trocam celulares e eles então passam a se encontrar. Tá, essas mulheres geralmente são solteiras, mas também existem muitos casos de mulheres casadas nessa condição. Aí eles vão em inbox, trocam os celulares, começam a se encontrar e ela se apaixona profundamente. E aí, se ela é casada, Luciana, ela vai e tem o grande dia que ela conta para o marido que ela está apaixonada por outro. E aí aquela loucura no sistema familiar, porque aquele marido estava totalmente alienado, não percebia as carências da mulher e toma aquele susto de descobrir que ela se apaixonou pelo boto. Aí ela vai imediatamente, conta para o boto, corre para o celular e conta para o boto que ela contou tudo para o marido e que dali para frente eles podem se casar e serem felizes para sempre. Luciano, nunca mais ela encontra o boto na face da terra. Ele some, evapora-se no ar, nem com a FBI em cima não acha. Então as pessoas precisam ter muito cuidado com a sedução na internet. Mas que por um lado mostra que o relacionamento já não ia bem, né? Porque se a pessoa entra na sedução, sim, já mostra, né? Hoje, uma das frases que a gente vai mais ver no Facebook aí, né? Basta um print de uma conversa para acabar com vários romantismos da data de hoje, e é um fato. Né? Você fala assim de que a pessoa está lá hoje comemorando o Dia dos Namorados, com fotinho, com tudo bonitinho, com coraçõezinhos, mas basta alguém lá dar um print de uma conversa. Uma conversa sigilosa? Exatamente. Fala, uma conversa comprometedora. E colocar na rede que sim, vários... Nossa, a internet ela é uma coisa muito complicada. Desde o tempo do Orkut, nos consultórios, a gente recebe muitos problemas ligados a essa questão da internet, mas o principal deles, a meu ver, é a questão da sedução. Eu dei o exemplo dos botos, mas a gente também tem as sereias. É que a sereia eu não vejo muito ela atuando em internet, não. A sereia atua mais ao vivo. Deus nos defenda. Mas tem um outro aspecto aí também, né, da rede, que é a questão, a gente está falando desse ponto de vista das sereias e dos botos, dos relacionamentos constituídos, né, e da negatividade disso. Mas a gente tem um outro fator muito forte hoje em dia, é das relações que começam pela internet. Olha, eu vou te dizer que eu conheço boas relações que começaram na internet também. Não tem só boto e sereia fazendo o jogo da sedução na internet, não. Tem gente legal também. A questão é que, na vida adulta, precisamos saber triar, ter filtro. Então, é aquela questão, nunca mergulhe numa piscina sem saber se ela é funda ou rasa. Primeiro tem que ir sentindo a relação e percebendo a profundidade que aquilo pode alcançar e se você dá conta.
Eu conheço boas relações que começaram na internet, sim, mas é uma questão de ter filtro. Sem dúvida. Até porque hoje a gente tem essa questão, né? Você tem, de fato, o que as pessoas realmente buscam, né? Até no filtro de onde buscar, né? Porque hoje você tem aplicativos, Sim. você tem uma série de ferramentas hoje para relacionamento. O Tinder, né? Mas na questão disso mesmo, né? Olha, qual é o filtro? Né? A pessoa está no aplicativo para sexo, está no aplicativo para relacionamento, está no aplicativo para novas amizades, tem tudo isso. Eu entenderia assim, ó. Às vezes eu brinco com isso, que assim, podemos pensar nas parcerias. Parcerias são coisas que nutrem, que tem um dos objetivos é o abastecimento afetivo. Então vamos fazer aí um comparativo, mais ou menos, com a comida. Podemos pensar naquela parceria, Luciano, que é como uma comida, um hot dog. Tá, essa comida que a gente compra de lanche na rua, assim, no drive-thru, etc e tal. Mata a fome, mata, mas não pode ser para todo dia. Para todo dia tem que ser uma coisa mais, com nutrientes mais adequados. E a gente pode pensar nisso também, depende do objetivo da pessoa. A pessoa quer um encontro, então ela vai fazer uma escolha baseada em que ela quer ter um encontro, passar a noite com alguém. Aí ela quer casar, então tem que adequar também. Por isso que a gente diz que casamento é para adulto, precisa adequar a escolha para o objetivo. Se você quer só passar umas horas, você vai buscar um perfil de pessoa. Se você quer casar, ter filhos, você vai buscar um outro perfil de pessoa. E cada um desses perfis você vai encontrar num lugar, né? Mas também a gente parte aí da questão e de um perfil moderno, é que hoje, de certa forma, você tem as coisas mais claras em alguns segmentos nesse sentido. Né? Então, olha, quero suprir uma carência sexual, tem um aplicativo e tem as pessoas nas duas pontas dispostas a isso. É um contratinho ali. Relações saudáveis, contratos claros e justos. Quando que a relação não é saudável? Quando aquele contrato obscuro, cheio de coisas que não estão explicadas. Relações saudáveis, contratos claros e justos. Mas, sem dúvida, com uma clareza maior. Né? Eu acho que o que ainda a gente tem de problemática é quando cada um assina um contrato diferente. Ah, sim. E isso acontece muito. Isso acontece muito, sim. Porque na hora de construir o contrato, e aí a gente pode pegar uma outra questão, que hoje é Dia dos Namorados, né? Tem um ditadinho, Luciano, que fala assim, a paixão é cega, mas o namoro tem um bom par de óculos. Ou seja, o namoro, ele serve para a elaboração desse contrato e para a análise desse contrato. É viável um contrato de casamento com essa pessoa, com todas as implicações que um casamento tem? E o que a gente vê também é que a impulsividade, a falta de maturidade, de compromisso, de responsabilidade até com o casamento e com o aspecto sagrado do casamento faz com que as pessoas queimem etapas. E elas muitas vezes queimam essas etapas do namoro. O namoro serve como um amadurecimento para o contrato conjugal. É importante que tenha o namoro e é importante para o modelo de casamento atual que o namoro permaneça depois do casamento também. Porque também é isso, né? O que a gente acaba vendo nos relacionamentos de uma maneira geral é uma questão do pré e do pós-relacionamento, né? Muito uma questão de, mas antes era assim, hoje é assado, né? A pessoa não era desse jeito, ela mudou, né? É um discurso muito recorrente nos relacionamentos. Esse é um discurso muito recorrente, mas a gente vê assim, ou os dois mudaram, né? Ou a questão não estava esclarecida, já estava ali e alguém estava fazendo vista grossa para uma coisa que já estava sinalizada. Na natureza não tem nada que mude em 24 horas, as mudanças vão sendo construídas. Ou a pessoa já era assim e o outro fazia de conta que não via, ou os dois mudaram e mudou o encaixe da relação. Porque a gente vê também muito uma coisa assim, tem um conflito, as pessoas negociam esse conflito e se comprometem com mudanças. Aí elas mudam 2, 3 dias e aí elas falam assim lá no consultório,
Nossa, Valéria, você acredita que tal pessoa já está fazendo tudo de novo? Ah, tal pessoa está fazendo tudo de novo? E você também já está fazendo tudo de novo que dava encaixe? Para aquele tudo de novo do outro? Ah, também estou, então pronto. Por quê? A gente não pode mudar o outro, né, Luciano? A gente não tem esse poder de mudar o outro. A gente pode mudar a gente, olha lá que é difícil, né, gente? Difícil mudar, né? A gente tem que ficar ali. Porém, quando a gente muda, o outro não tem como continuar igual, porque muda o encaixe. O encaixe era assim e o encaixe ficou assim. Quando um muda, o outro não tem como continuar igual. Ou a pessoa muda também ou quebra a relação. Então, se volta a ser como era antes, é porque os dois voltaram. Acontece que é aquela historinha, é mais fácil ver onde o outro mudou, onde o outro voltou a fazer tudo como era antes, e a gente muitas vezes não vê que a gente voltou também. Por isso que a gente fala que a volta de bom prognóstico, quando um casal se separa, ela não pode ser uma volta. Porque voltar para aquilo que já não funcionava antes tende a não funcionar de novo em pouco tempo. A volta de bom prognóstico, ela implica num salto evolutivo dos cônjuges, dos parceiros amorosos. Eles precisam construir um novo contrato. Aí a volta tem um bom prognóstico. Eles conseguiram evoluir e lidar com o contrato de um jeito diferente nos itens que eram problemáticos. Diante dessa perspectiva de evolução do casal, a volta costuma funcionar. Porque, de novo, a gente cai naquela coisa de falar do ciclo e da repetição. Né? Uma das coisas que se fala muito hoje é, por exemplo, de violência doméstica. Né? E que se cria um ciclo, né, em que você tem as duas pontas que repetem as ações. E que muitas vezes a única saída, e a saída de fato, é a separação, porque senão isso chega a um ponto crítico, porque o padrão vai se repetindo sem ter fim. Né? Mas a gente pensa nisso como um ápice, né, como um extremo dentro da relação. Mas a gente tem pequenos elementos que ficam nesse ciclo em várias relações e que ninguém está disposto a mudar. Né? O desejo que o parceiro mude é muito maior do que minha iniciativa de mudança. Sim, porque a gente fala assim que as pessoas querem fazer omelete sem quebrar os ovos, não tem como. A mudança é para o outro, mas ela é principalmente para um. É aquele ponto que é lindo na terapia, quando a pessoa fala assim, Valéria, eu vou mudar por mim. Independente da relação dar certo ou não, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero mudar. Aí, quando um muda, ou a relação passa a ser de disfuncional para funcional, ou ela quebra. E aí, a pessoa que conseguiu dar um salto evolutivo vai formar uma nova parceria com uma pessoa que esteja alinhada com esse seu novo nível evolutivo. E o outro vai formar parceria com alguém que esteja no seu nível evolutivo. As escolhas de parceria, que é o tema do nosso encontro de hoje, também tem muito a ver com isso. A psicologia de casal e família identificou que as parcerias se formam sempre quando os parceiros amorosos estão alinhados no mesmo nível de desenvolvimento emocional. Se não houver esse alinhamento, as escolhas não se formam. Minha espectadora aqui é Maria, é casada há 5 anos. Quando namorava, né, o esposo era uma pessoa carinhosa, saíam, passeavam juntos. Ela disse que agora isso acabou, tudo mudou. E ela fala, mas ele nem liga mais. Né? Como mudar esse tipo de padrão? É Maria? Isso. Maria, a psicologia nos ensina que um comportamento só se mantém mediante reforço. Então, se um faz, é porque o outro acaba aceitando. Porque se um faz e o outro não aceitar, ou a pessoa muda ou quebra a relação. Mas, às vezes, o que tem embaixo dessas questões são questões complexas, né? O casamento é sempre uma questão complexa. O que pode ter embaixo, muitas vezes, é o medo da separação. É tão ruim a pessoa que não tem medo da separação, quanto a pessoa que tem tanto medo da separação, que fica refém desse medo e o outro sapateia. Porque o outro entende assim, já que a pessoa não vai separar mesmo, vou fazer tudo o que eu quero. E isso, geralmente, também tem uma questão assim, de estar repetindo aquilo que a pessoa
acha que ela merece. Não que a pessoa mereça não ser objeto de educação. É como se a pessoa aceitasse isso, porque no fundo ela acha que é o que ela pode ter. Até um dia que a pessoa chega, interessante esse ponto, viu, Luciano? Quando a pessoa fala assim, não preciso, quer saber que eu não preciso disso? A pessoa cai uma ficha assim, que a pessoa fala assim, eu não preciso disso, não vou aceitar mais isso. Aí o outro se liga no lance, porque ou a pessoa se adequa ao que o outro espera, ou quebra a relação. E muitas vezes as pessoas não quebram a relação e ficam tolerando coisas que perpetuam o sofrimento e a relação acaba acabando em decorrência do tempo passado. Porque uma relação que não é abastecida, uma hora ela acaba. Nesse sentido, né, também tem uma questão da Fabiola aqui que coloca um outro ponto, que muitas vezes as pessoas passam a viver em função da relação, né, deixam amigos de lado, cortam as outras estruturas de relacionamento. E ela pergunta, né, isso também não é um fator destrutivo? Relação a dois não admite dupla aliança, então precisamos ter uma hierarquia aí. O fato de pessoas estarem casadas não significa que as outras áreas da vida deixaram de existir, não. Temos várias áreas da vida, porém existe uma hierarquia nessas áreas. E uma vez que a pessoa esteja casada ou casada, a relação conjugal ela é necessariamente prioritária em relação às relações com amigos. A pessoa sai do mercado de parceiros e forma uma relação a dois com vistas a formar uma parceria conjugal ou uma família, né? Porque hoje também há casais que não têm filhos, mas pensando, vamos dizer, quem quer formar uma família, a pessoa os amigos não vão ser mais prioridade, realmente não. Porque o casamento não admite dupla aliança. Teve um estudo lindo que mostrou da antropologia que se uma relação entre amigos, se as relações entre amigos entrarem em concorrência com a relação conjugal, para o modelo de casamento atual, a relação conjugal ganha, Luciano. Sabe por quê? Os antropólogos que mostraram isso, não foi nem a psicologia. Porque para a sobrevivência do ser humano, a relação conjugal é mais necessária do que a relação entre amigos. Mas uma não elimina a outra, né? O que a gente tem visto muito aí é essa questão de as pessoas fazerem escolha como se uma só fosse importante e a outra não. Não, uma não elimina a outra, mas há uma priorização, porque quando as pessoas ainda não escolheram uma parceria amorosa, os amigos são muito importantes. Isso começa na adolescência, né? A importância do grupo de amigos. Mas quando a pessoa casa, o casamento, para funcionar, precisa ser mais importante. Não há uma eliminação, mas há uma subjugação, sim. Querer colocar casamento e amigos no mesmo nível não vai funcionar. Porque casamento não admite dupla aliança, né? E a gente só consegue fazer aliança com uma pessoa. Vai ter aquele momento que os interesses dos amigos se chocam com os interesses do casamento. E aí a pessoa é obrigada a escolher quem ela vai priorizar. Se ela priorizar os amigos, o casamento entra em crise. Se ela priorizar as relações, a relação conjugal, a relação com os amigos entra em crise, entra ou não. Depende de como esses amigos forem processando isso. Porque também a gente tem que ficar muito ligado num lance assim. Às vezes a pessoa é bem casada, é casada com um cara legal, é casada com uma mulher legal, e os amigos não, Luciano. E aí eles ficam turbinando a cabeça, fritando a mente do cara, para que eles entre em conflito com a mulher e volte a ser solteiro igual a eles. Outro dia eu li um negócio no Facebook que eu amei, assim, ó. Não brigue com a sua namorada por causa do seu amigo, porque o seu amigo brigaria com você por causa da sua namorada. E de ambos os lados, né? Se tem isso, né? Sim, com as mulheres também, claro. É que mulheres, elas têm menos essa tendência de escolher as amigas em detrimento do parceiro. A mulher faz o ninho na espécie humana, né? A mulher quer o ninho, a mulher faz o ninho e o homem precisa do ninho. Quantos estudos mostram, né, Luciano, que homem solteiro, comparando a saúde do solteiro com a do casado, do bem casado,
Os estudos têm mostrado que o casamento é importante, inclusive para a saúde das pessoas. Não que ficar solteiro não seja, não é uma regra geral, né? Cada caso é um caso. Perfeito. Valéria, quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o espaço do programa sempre à disposição e espero aí que a gente tenha auxiliado as pessoas em algumas dúvidas. Eu agradeço demais, sempre amo quando vocês me convidam para vir. Fico muito feliz, muito agradecida, gosto muito de ser entrevistada por você, já falei isso outras vezes. E eu desejo a todos um feliz Dia dos Namorados, mas felicidades na sua vida amorosa. Lembrando que para ser feliz tem que investir, tem que cuidar, tem que zelar. Primeiro na relação com você mesmo, com você mesma. E depois na relação com o outro. Deus abençoe bastante. Um ótimo Dia dos Namorados sempre. Lembrando que isso é só uma data, né? Você tem que cultivar isso no dia a dia, na rotina. É tão comprovado que é uma data que o Brasil é o único país do mundo que comemora nessa data, né? Todo o mundo inteiro comemora em fevereiro, no Valentine's Day, e por uma questão comercial, né? Por a gente ter carnaval normalmente em fevereiro, se jogou para essa data e se atribuiu para Santo Antônio de ser santo casamenteiro, que não tinha nada a ver com casamento. Ele ganhou essa incumbência nova, coitado. Ele está aí sofrendo torturas. De ponta cabeça até arrumar um namorado, uma namorada, né? Exato. Não torture o santo, tá certo? Mas você sabe, Luciano, que eu questiono essa questão comercial das datas, mas ela tem um sentido também, que é ritualizar, é ter aquele momento de vamos pensar no assunto. Dia dos Namorados é uma pauta que a gente, então, estamos aqui discutindo, né? Sem dúvida. Estamos aqui discutindo, então eu penso que tem essa parte ritual legal também das datas. Exatamente. Você aí que tem uma namorada que torturou o santo, tá certo? Pense duas vezes, porque se ela fez isso com o santo, imagine com você. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando um pouquinho de Batatais Futebol Clube. É rapidinho. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Lobanco, agora falando um pouquinho de Batatais Futebol Clube, nesse 7º bloco do programa. Obrigado pela participação, Lobanco. Boa tarde. Obrigado, Luciano, a todos os telespectadores da Educadora. Sempre um prazer estar aqui com vocês divulgando alguma notícia do Batatais. Bom, Lobanco, a gente falava na sua última visita a respeito da eleição, né, de diretoria, conselho diretor, como é que está sendo encaminhado isso, visto que a gente viu muito nas redes sociais aí questionamentos, né, a respeito dos trâmites dessas ações. Houve na semana passada uma reunião do conselho, né, para agregar novos conselheiros, mas esse processo não é assim imediato, né? Houve a indicação de alguns nomes, né, para compor agregar a esse conselho, para ele ter o que rege o estatuto, né, que seriam 33 efetivos e 11 suplentes. Então, várias pessoas levaram nomes lá para compor esse conselho. Eu já visto que várias vezes que nós estivemos aqui falando, nós dissemos que o conselho está muito diminuto, né? Uma vacância muito grande de vários cargos e conselheiros. Então, deverá ser feita uma nova reunião agora, por essa semana ou a semana que vem. Eu falo em nome aqui, não falo propriamente em nome, mas o presidente do conselho é o Rolando, né? E ele também já está providenciando isso, para que seja formalizado isso, feita a ata, registrado, e logo após isso, fazer, então, a possível alteração estatutária e aí sim, no meu entendimento, expandir esse número de conselheiros, né? Não deixar limitado a esse número, porque quanto menos, quando diminui tudo praticamente. Então, eu vejo dessa forma, claro, reitero novamente, é uma opinião minha, né? Eu sempre tive essa opinião de uma abertura ampla do Batatais, e eu acho que está caminhando para isso, né? O pessoal está com esse propósito, e você mesmo disse aí, indagou, que tem muitos questionamentos, é exatamente por pessoas que veem a dificuldade de poder participar do Batatais. E isso tem que terminar, uma hora ou outra tem que terminar. Então eu vejo que está caminhando, uma condição boa, e acho que é amplamente favorável a adesão de novas pessoas para fazer a eleição do conselho e, posteriormente, a eleição da nova diretoria. Juninho Menezes aqui. Se acaso o Batatais continuar fazendo um trabalho sério com a base, há a possibilidade de recuperar a subvenção, né, que já foi de 280 mil anual e que foi retirada pela Justiça? A Câmara pode aprovar novamente esse tipo de subvenção?
Eu vejo, Júnior, muito importante essa pergunta, eu vejo com total condição de se conseguir isso, né? Haja visto que o projeto é específico para a categoria de base, né? Então, eu vejo muita possibilidade, é o caminho, sim, né? Defendo isso, sempre defendi, é o caminho, haja visto as conquistas e as conquistas até financeiras que o clube tem tido com as categorias de base, né? E nós vivemos aqui numa região que é um celeiro de formação de atletas, né? A nossa cidade, a região aqui, o sul de Minas, sudeste de Minas, etc. Então, eu vejo grande possibilidade, né? Embora ainda está sob júdice essas subvenções anteriores aí, que terminaram, acho que em 2014, se não me engano, né? Elas já estão ainda sob júdice, está uma coisa meia, né? Mas eu vejo grande possibilidade e acho que o caminho é esse sim, e direcionar especificamente todo o projeto para a categoria de base. É isso que tem que ser feito, porque a categoria de base, ela vai nos trazer frutos bons, né? O profissional, a gente já está acostumado, boas campanhas, claro, é importante para a cidade, mas o profissional terminou o campeonato, cada um pega o seu ônibus, vai embora e não fica muito pouco para o clube, né? Então, eu vejo grande possibilidade, gostaria muito que isso acontecesse. Espero que a diretoria que for eleita priorize isso e procure fazer um projeto, encaminhe a Câmara, e eu tenho certeza que os vereadores também vão ter esse entendimento, né, vão ver essa possibilidade, e na possibilidade de aprovar, é inteiramente positivo. E lembrando, né, Juninho, que hoje a gente tem uma nova legislação em vigor no país, que é a 13.019, que para firmar esse tipo de convênio tem toda uma burocracia estabelecida, né? Então o time tem que estar em dia com todas as suas questões de pagamento, então todos os problemas legais que o Batatais enfrenta hoje têm que ser supridos para que se abra um chamamento público para esse tipo de ação, e o dinheiro tem que ser empregado na base, né? Onde o projeto for encaminhado para a Câmara, não se pode dar subsídios financeiros a um time profissional de futebol, né? Município nenhum pode destinar recursos a um time de futebol, então isso tem que ficar muito claro, né? Porque a gente está vivendo uma fase política no país muito séria, em que acabou o jeitinho, né? A gente está vendo aí tudo que está acontecendo em Brasília, porque de fato é isso, né? A gente tem que parar de dar jeitinho nas situações, porque a questão legal que a gente vê aí é exatamente em função disso. A gente começou a resolver tudo na República com jeitinho e está dando no que está dando. Virou esse jeitão que nós estamos vendo aí, Exatamente, né? Exatamente. Muito importante essa colocação sua, né? O clube tem que estar com as certidões tudo em ordem, tem que estar totalmente regularizado. Isso não é difícil, até porque eu tenho visto lá o trabalho que a Mara tem desenvolvido, começou a pegar esse trabalho agora recentemente, tem feito um belíssimo trabalho levantando tudo, né? O passivo, as certidões, tudo que o Batatais tem, né, para ser cumprido. Não é difícil, se pegar firme dá para fazer, entendeu? Não está tão distante assim, mas é o que você disse. Tem que ser correto para que tudo seja como tem que ser, né? O jeitinho brasileiro, essa coisa do jeitinho brasileiro não está passando mais. Então, é importante, né, fazer isso, eu vejo com grande possibilidade. Agora, é importantíssimo também recuperar todas essas certidões, essas coisas todas que o Batatais precisa para engajar nesse projeto, e aí sim encaminhar para a Câmara, e eu tenho certeza que a Câmara, tendo essa legitimidade, tudo isso que nós estamos dizendo, não terá problema em aprovar, e aí sim não tem impedimento lá na frente, né? Eu acho importante. O Fernando Marques Fernandão, né, pergunta a respeito do conselho, né, que não tem número suficiente, se terminou com a questão do sócio-torcedor. No ano passado entrou no caixa do Batatais mais de R$1 milhão e ainda ficaram dívidas trabalhistas, além de outras pendências. Ele disse que quer participar da eleição para presidente, com um grupo competente, com credibilidade. Aí ele pergunta, né, como ex-presidente e conselheiro, sobre a mudança do estatuto, né? Se é possível fazer essa mudança, para que outras pessoas possam se candidatar e concorrer. Ele disse que hoje o Reginaldo está assim como um bom presidente, fazendo uma boa administração, mas tem que se ampliar aí a possibilidade do quadro. Ele pergunta a respeito do estatuto.
Fernando, é muito bem-vindo, né, essa colocação sua, eu já disse, e já conversei até pessoalmente com você, né? Basta você agora, se não ainda, procurar lá a secretaria lá, né, com a Mara ou com o Paulo César e colocar o seu nome à disposição lá para participar do conselho. Essa é a primeira etapa, né, para que a gente possa ingressá-lo no conselho, né, na próxima reunião, e após isso fazer os trâmites normais de uma eleição de conselho, uma eleição de diretoria executiva. É muito importante isso, claro, né, eu digo, isso vem de encontro àquilo que eu sempre falei, uma abertura, né, pessoas novas, pessoas com novas ideias, que agregam novas pessoas, novos companheiros. Então, eu vejo isso com muito positivo, né? Eu acho que é possível, sim, é muito possível isso. Se depender da minha opinião, do meu aval, do meu voto, eu sou amplamente favorável a essa mudança no Estatuto também, né? Existe tempo hábil para isso, né? E é importante se colocar aqui que as pessoas dizem, mas a eleição tem que ser em agosto, é muito corrido. Não, veja bem, a eleição tem que ser em agosto, mas o presidente que está saindo e o presidente que está assumindo, de comum acordo, poderão assumir antes, logo após a eleição, ou esperar até dezembro, depende de se conversar depois. Então, claro que hoje, pelo Estatuto, a eleição é em agosto, mas também é uma mudança que pode ser feita. Nós temos alguns artigos que têm que ser suprimidos no nosso Estatuto, eu entendo isso, acho que ele é muito extenso e muito repetitivo em alguns pontos, né? Nós temos que suprimir alguns artigos, modificar alguns artigos, inclusive com relação a exercer o direito da Assembleia no voto do sócio-torcedor, não do sócio-contribuinte como era antes, que não existe mais sócio-contribuinte, é tudo sócio-torcedor. Então, eu acho extremamente possível. Agora, tem que ter uma disposição maior aí do presidente do Conselho, né, em levar isso adiante, né, tocar isso adiante. O tempo, claro, nós estamos agora em junho, 12 de junho, né, e nós teremos aí aproximadamente 60 dias, mas se deixar o tempo passar, acaba chegando naquilo que chega na eleição de novo e acaba não fazendo. Então, querendo fazer, dá para fazer. Acho possível fazer, e se depender do meu voto, da minha concordância e da minha ajuda, eu estou disposto a fazer isso para que possa abrir, sim, o Batatais a novas pessoas, a novas candidaturas, a novas ideias. E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? O Estatuto, se discute muito o Estatuto no período de eleição e no período de composição de estruturas eleitorais, mas se discute pouco o Estatuto, pelo menos eu não sinto isso, enquanto instrumento de gestão do clube, né, no sentido de, olha, nós vamos criar itens dentro do Estatuto que nós só vamos participar de determinados campeonatos se tiver fonte de receita, ou se não, nem se vota isso no Conselho, né, a gente não tem ferramentas estatutárias que evitem esse ciclo vicioso financeiro aí que o Batatais vem sofrendo há décadas. Veja bem, Luciano, eu concordo com essa afirmativa sua, ela é bastante oportuna, mas eu vou dizer a você o seguinte, o Estatuto prevê todas essas situações que a gente está até aqui dialogando, né? O problema que existe no Batatais, lamentavelmente, é um descumprimento total do regimento estatutário. Isso existe mesmo e vem de encontro a isso que você acabou de dizer, né? Deixa para se aplicar ou se discutir alguma coisa do Conselho somente nas eleições ou próximo das eleições. Quer dizer, mas o estatuto tem que ser seguido e respeitado com relação a todos os itens que ele abrange, os artigos que tem lá com relação a valores, com relação à responsabilidade financeira, com apresentação de contas. Você veja bem, a última gestão que antecedeu ao Reginaldo, o André Tofetti lá, está ainda por apresentar as contas dele. Então, essas coisas, o Estatuto prevê que essas contas têm que ser apresentadas com um período de 15 dias após terminado o mês ou a competição. Então, as coisas, o Estatuto tem que ser respeitado, modificado sim, mas respeitado.
E essa discussão que acontece é exatamente para, às vezes, blindar o Batatais em algumas coisas que pode proporcionar uma abertura. Então, eu vejo que chega nessa época, começa, mas o estatuto, mais o estatuto, mais o estatuto. E durante toda a gestão, ou a maioria da época da gestão, o período de gestão, as pessoas pisam em cima do estatuto, né? Então, eu acho que o caminho, você lembrou muito bem, é modificar o estatuto, fazer respeitar o estatuto, tá certo? E tocar a coisa para frente, discutir só na hora da eleição, valer o que vale, o que não vale, quem pode, quem não pode, vai levar o Batatais aonde está indo aí com um número diminuto de pessoas, tanto na diretoria executiva como no Conselho Deliberativo. Sem dúvida. E de fato é isso, né? Eu acho que uma das ferramentas talvez seria tornar o estatuto público, né? A gente tem uma pressão muito grande das redes sociais, Sim. Às vezes colocando o estatuto lá, todo torcedor fiscalizando, olha, tem tal item do estatuto que não estão cumprindo, né? Colocar de fato o torcedor aí como uma massa de cobrança nesses pontos. Importante também, Luciano, mas veja bem, o brasileiro, às vezes, até por desinformação, né? Tem que saber que ou está desinformado e não sabe. O estatuto encontra-se no cartório de registro e ele é público. Qualquer pessoa pode chegar lá e pedir para ver o estatuto do Batatais. Claro, o ideal também é colocá-lo lá na sede ou discutir amplamente o estatuto durante quase todas as reuniões que forem feitas, comentar, esclarecer o estatuto, né? Então, fazer uma campanha, né, maior de divulgação, de esclarecimento do estatuto, né? Importante isso. É claro que, às vezes, as pessoas não procuram o cartório por receio, fixar um estatuto lá na sede, que a pessoa possa ter acesso, como uma biblioteca, a pessoa pega o estatuto, leva para casa, lê, devolve num prazo estipulado. Isso tudo é possível fazer e tem que ser feito, no meu entendimento. E aí eu bato naquela tecla que eu sempre disse, Luciano. O primeiro passo para se postular uma candidatura à presidência do Batatais ou qualquer outro clube é conhecer o estatuto, saber o regimento, como que funciona, para ele direcionar os trabalhos dele em cima daquilo que prevê o estatuto. Nós tivemos aí, alguns momentos, presidentes que não conheciam o estatuto e, portanto, desrespeitaram o estatuto por desconhecimento e também por descaso, né? Alguns até por descaso. Então, o Batatais chegou a ficar numa questão, uma situação penosa, no meu entendimento, e que agora parece que está começando a encaminhar novamente, com esse esforço, eu volto a reiterar aí da Mara. O presidente atual parece que está imbuído também em dar uma organizada. Isso é importante, organizar para poder ter praticidade e continuidade nos trabalhos. Sem organização, não se vai a lugar nenhum. Perfeito. Cláudio aqui, Lobanco, parabenizando pelas explicações e colocando uma outra questão aqui importante, né? O time tem tido bons resultados em campo, tem feito campanhas interessantes, mas continua sendo problemático aí na questão financeira, o que a longo prazo acaba comprometendo essa estrutura. Aí ele coloca, né, como sair dessa fase e conseguir equilibrar jogo e finanças e gestão do clube de uma maneira positiva. Exatamente, Cláudio. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Primeiro passo é a consolidação do conselho, de uma diretoria com credibilidade e organizar o clube. Isso é fundamental. Porque o que se ouve, né, nas entrelinhas, até por desrespeito ao estatuto aí, que eu volto a frisar, as pessoas não prestam conta, e nada acontece, e vai levando a coisa de qualquer jeito. Isso, de qualquer forma, desestimula o torcedor, desestimula a sociedade quer a coisa certa, né? Como você disse, o Brasil está tendo uma mudança importantíssima, né? Substancial no país todo, no mundo todo. Então, primeiro passo, organizar, montar um conselho forte,
uma diretoria forte. Por quê? Porque a subvenção que vem da Federação Paulista, ela é hoje 4 vezes maior do que era a subvenção municipal. Veja bem, no mínimo 4 vezes maior. Então, o recurso que tem é muito grande hoje na Série A2. Uma subvenção hoje da Federação Paulista, para o ano que vem para a Série A2, deve chegar perto dos R$700 mil. E R$700 mil para um clube que, se não tivesse devendo nada por conta dos desmandos administrativos, da desorganização anterior, R$700 mil para disputar um campeonato da Série A2, disputa tranquilo e faz uma boa campanha e ainda sobra dinheiro para tocar um pouco da categoria de base. O que acontece? Está totalmente comprometido com problemas trabalhistas, problemas de fornecedor, é uma coisa assustadora. Então, dinheiro tem, mas se não organizar, não equalizar as contas, é esse pandemônio que nós estamos vendo aí, dentro do campo, indo bem, mas a bola virando uma bola de neve a cada ano que passa, se desfazendo do patrimônio e assim vai. Oxalá seja aprovada aí essa proposta do vereador Vladimir aí de tombar o estádio, que seria uma solução para evitar penhoras aí do estádio. Vamos ver o que vai acontecer. Mas primeiro é credibilidade e organização, senão dificilmente vai continuar vivendo assim. O Marco, né, se pergunta qual o real valor da dívida do Batatais, né? Existem muitas ações trabalhistas. Se tem de fato esse valor, né, a Mara, quando veio aqui na companhia do Reginaldo, falava disso, né, desse levantamento da real dívida do Batatais. Veja bem, está sendo feito agora. O Batatais passou 2 anos, ou 3 anos, sem ter conhecimento, saber o que devia. Então, é difícil. Hoje está levantando, eu acredito pelos levantamentos, eu não sou o financeiro do clube, mas às vezes que eu vou lá, converso com a Mara, e nós acreditamos aí que a dívida do Batatais, com tudo, fornecedor, trabalhista, tudo, estou dizendo a dívida que tem, e que grande parte dela já está sendo paga por conta dos bloqueios da federação. Não chega a 2 milhões. Então, pelo menos é o levantamento que a gente tem conhecimento. E se você for analisar num clube de Série A2, do porte do Batatais, uma divisão dessa, 2 milhões não é nada, praticamente. O bom seria não ter nada. Mas, em vista dos outros clubes que a gente sabe, aí, com raríssimas exceções, é uma dívida administrável, totalmente possível de ser sanada. Isso é bruta. Agora, depois dos acordos trabalhistas, esse valor pode cair, fornecedores a mesma coisa. Então, não é. O que me assusta no Batatais era a desorganização que estava tendo. Isso me assustava muito, né? Agora, com o caminho que a Mara está tomando, eu acho que as coisas deverão melhorar e com o apoio de novas pessoas, melhorar cada vez mais. O Fernando aqui, né? Pode ser feita a unificação da dívida trabalhista para que na federação se retenha 30% do recurso e libere 70% para que o Batatais não tenha receita bloqueada, como já ocorreu? É possível, sim. Esse ano foi feito, inclusive, uma unificação dos processos trabalhistas, direcionou uma parte da subvenção para o pagamento dos jogadores do ano passado e uma parte do restante para o pagamento da folha de pagamento desse ano. É possível, sim. Não são todos os juízes que vão, pelo menos é o que eu tenho conhecimento, que vão arbitrar favorável a isso, mas é uma grande possibilidade de se fazer. Por quê? Porque não pode se inviabilizar um clube de sobrevivência e de gerar empregos, né, no ano seguinte, no caso de 2018, por conta dos entraves trabalhistas. E tendo recurso direcionado para pagar, é possível sim, basta fazer um advogado, fazer a petição, aí, eu não sei qual é o termo correto, mas é possível fazer a unificação de todos os processos trabalhistas e direcionar um escalonamento de pagamento conforme for saindo as subvenções anuais da Federação Paulista de Futebol. Basta isso, o Batatais se manter na Série A2, para que tenha liquidez todo ano para poder saldar esses compromissos que forem assumidos na Federação Paulista, com a trabalhista.
Levando em conta duas questões, né? De não se fazer novas dívidas trabalhistas, Sim, porque claro. senão o acordo Sim. vai pelo ralo, e não esquecer das outras dívidas que não são trabalhistas também, que podem gerar Exatamente, foi por bloqueio de isso que eu contas. citei que os fornecedores também são dívidas negociáveis, que podem ser feitas negociações e, portanto, é perfeitamente possível, não vai atravancar o Batatais ao extremo para que o Batatais seja impedido de disputar a Série A2 no ano que vem, não vejo dessa forma. Paulo Tolentino colocando aqui, ó, o Estatuto do Batatais Futebol Clube é muito bom e protetivo. Se for levado a sério, é muito funcional. O último presidente foi eleito de forma irregular e isso não pode mais ocorrer. Quem não se enquadrar no Estatuto para as próximas eleições, que propõe um contrato de gestão com a diretoria eleita. Perfeito, Paulo, é muito bem lembrado. Parabéns, você também é uma pessoa que conhece bem o Estatuto do Batatais, portanto, pode fazer até essa afirmativa. Eu também sou defensor do Estatuto do Batatais, não porque foi feito na nossa gestão, nada disso, mas é porque entendo que ele tem muita propriedade. Claro, adequar, mudanças, isso com o passar do tempo tudo tem que ser feito, mas é realmente protetivo, é bom, e o que cai de encontro é que nós acabamos de dizer aqui, o desrespeito ao Estatuto, né? O Estatuto existe, mas tem muita gente que faz de conta que não existe. Ignora por esse ou por aquele motivo, né? E causa esse desmando administrativo aí enorme e vai gerando esse tipo de situações aí que nós convivemos lá em algumas reuniões lá, deprimente para a gente chegar no ponto de ficar extremamente chateado. Lobão, eu quero agradecer a presença aqui no programa, deixar o espaço sempre à disposição e esperamos aí ter, né, um novo horizonte aí na gestão do Batatais com mais clareza, com o Estatuto sendo seguido como se deve, para que no futuro a gente não enfrente novamente esses problemas. Eu queria que para encerrar aí você fizesse um balanço aí dos últimos eventos para a gente encerrar o programa. Obrigado, Luciano. Bom, nós fizemos a última ação entre amigos aí, que resultou num resultado líquido de aproximadamente R$13 mil, né? O ganhador só saiu o quarto prêmio, o jantar, lá do Fernando Medeiros, lá, que era proprietário da banca, lá, da 9 de julho, ganhou. Quero agradecer aqui, aproveitar esse espacinho rapidinho, que o programa está no final, e agradecer ao pessoal do restaurante Ana Luísa, lá, o pessoal do Dove, lá, que nos deu um desconto especial para pagar esses jantares, e dizer a você que o Batatais está caminhando, no meu entendimento, para coisas melhores. Eu espero que seja feita essa abertura para que a gente tenha um horizonte maior ainda e dê oportunidade àqueles que realmente gostam e àqueles que querem presidir ou participar do Batatais Futebol Clube. Muito obrigado a você, estou sempre à disposição e no que precisar, um abraço a todos aí também, a todos os torcedores do Batatais e no que precisar, estou sempre à disposição, é um prazer estar aqui. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista e você fica agora com a programação da TV Brasil.